Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. E para quem não me conhece, sou Leandro Maia, palestrante graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. E antes de entrar no tema deste vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Então, enquanto você confere e deixa logo o seu like para você não se esquecer, eu vou rodar a vinheta. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Bom, neste vídeo, que faz parte de uma série onde eu vou trazer aqui os temas dos meus trabalhos da faculdade, as questões, assim como minhas respostas, as pesquisas que eu fiz. Eu vou trazer aqui, selecionar aqueles que eu achei mais interessante, de acordo com o assunto, com as bases teóricas, as referências e também com as minhas respostas. Obviamente, aqueles em que eu me saí bem, eu vou trazer aqui nesta série. E eu vou começar com um trabalho que é logo do primeiro período, ainda em 2012. Eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais em licenciatura na UFRJ, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. E no caso, eu vou trazer aqui um trabalho da disciplina de Introdução à Sociologia, ministrada pela querida professora Bila Sorge. Esse trabalho eu entreguei no dia 15 de maio de 2012. Então, vamos lá. O trabalho seria a seguinte situação. Alguém chega para você e pergunta: olá, sociólogo, eu sou livre? Como sociólogo, como você responderia a essa pergunta? Aí eu respondi da seguinte forma. Eu era ainda novinho e fresquinho na universidade e minha resposta foi a seguinte: baseando-se em tudo o que vivi até agora e principalmente com o conhecimento adquirido com o início do estudo das ciências sociais, da sociologia e da antropologia, eu posso constatar, depois de ler alguns textos de autores como Weber, Durkheim, Marx, Mauss, Malinowski, Pritchard, Lévi-Strauss, entre outros, e no filme O Enigma de Caspar Hauser, de Werner Herzog, que somos livres sim. Entretanto, devido ao nosso crescimento dentro de uma cultura de dependência social, independente de onde vivemos, somos tão influenciados por códigos éticos e morais, valores, regras, leis, tradições e crenças religiosas, que acabamos por pertencer a um grupo quase que homogêneo em suas características. E quando nos desviamos dos padrões pré-estabelecidos, seja por discordar de algo que nos foi imposto ou por tentar expressar nossas ideias e opiniões que destoam do senso comum, terminamos por sofrer com cobranças, descrédito, desconfiança e reprovação, como se não pudéssemos acrescentar nada de novo a tudo aquilo que se apresenta como normal, legal, aceitável. De alguma maneira, somos escravos do sistema, e quando tentamos inovar, mudar, melhorar, gerando dificuldades para quem está acomodado ou satisfeito com o que está estabelecido, somos taxados de loucos, revolucionários, transgressores, perturbadores e ameaçadores daqueles que tiram vantagens do próprio sistema, devido às falhas que este apresenta, e que, portanto, não se vê como interessante mudar, transformar, ainda que seja pelo bem comum, pois o que interessa não é o coletivo, e sim o individual, o egoísta. Leis precisam ser respeitadas sim, mas de preferência que estas visassem uma intenção de justiça, igualdade e oportunidade iguais para todos os que pertencem à sociedade. Mas nem sempre é o que acontece, infelizmente. Podemos fazer o que quisermos sim, podemos, embora para isso seja óbvio que estaremos sujeitos às consequências de nossas decisões, seja uma simples decisão de ir por aquele caminho e não por este, ou quando quebramos regras e violamos algum conceito estabelecido do que é certo, do que foi decidido como sendo um padrão, e que, portanto, deve ser respeitado e obedecido, sob pena de ser enquadrado em algum artigo do Código Penal, não importando se alegamos não conhecer o tal artigo,
em uma tentativa de justificar uma suposta ignorância do que é ou não permitido. Assim sendo, somos livres mesmo que estivéssemos vivendo em algum país governado por algum ditador, em um lugar onde sequer as pessoas têm o direito de se expressar, de falar o que pensam, de decidir vestir preto ou branco, de cobrir ou não o rosto, de usar ou não uma sandália de dedos. A diferença é que, nesses casos, uma simples expressão da liberdade pode significar a prisão, a privação de uma liberdade mais plena, considerando padrões de uma civilização mais evoluída, liberal. Mesmo assim, ainda seríamos livres para pensar, orar em silêncio, imaginar uma realidade melhor, acreditar que o amanhã poderá nos reservar algo diferente do que vivemos hoje, e que por isso devemos permanecer crendo que o que foi estabelecido até hoje, assim aconteceu porque os homens que viveram até então o fizeram ser assim, mas que daqui para frente essa sociedade poderá ser reconstruída, ainda que sejam necessárias muitas revoluções, mas revoluções do pensamento, que assim as ideias possam ser colocadas em prática com menos derramamento de sangue, menos perdas de vidas inteligentes e produtivas. Somos livres, mas devemos usar a racionalidade ainda existente em nós para que possamos utilizar dessa liberdade da melhor maneira, com mais decisões intelectuais, antes das decisões impulsivas, destrutivas e desnecessárias. Isso não significa que mentes brilhantes não tenham usado de sua liberdade para tirar a liberdade do outro, baseando-se simplesmente em suas próprias ambições egoístas. Mas precisamos deixar de gastar nosso tempo livre com pensamentos que não produzem esperança, que nos deixam presos aos tristes acontecimentos do passado, pois assim estaremos privando a nós mesmos de uma ainda possível liberdade, nos tornando escravos de uma ideologia do caos, que em nada acrescenta. Sejamos livres para amar, pensar, falar, cantar, crer, estudar, trabalhar, produzir e influenciar positivamente nossa sociedade, ainda que essa liberdade acabe por nos levar à perda da própria. Mas isso é assunto que não tem fim, que se perde na liberdade do próprio pensar. E se não concluir logo, acabarei ficando preso aqui, sem me fazer entender. E não é isso que eu desejo. Veja que interessante esse trabalho aqui, que eu obviamente não me lembrava do que eu escrevi, exatamente dos meus pensamentos, embora muito do que está aqui reflete o que eu ainda penso hoje, com mudanças, acrescentando conhecimentos adquiridos de lá para cá, na minha vida cotidiana, com experiências, vivências e também aprendizados teóricos, acadêmicos, entre outras coisas que eu fiz de lá para cá, participando de eventos, de cursos, seminários, palestras, projetos, pessoas que eu conheci, amizades que eu fiz e que também contribuíram para formar a pessoa que eu sou hoje. Mas algumas coisas que eu escrevi aqui, provavelmente hoje eu não colocaria, porque de lá para cá adquiri bastante conhecimento, a partir das teorias e da prática, inclusive, se não principalmente, em questões políticas, Então, muitas vezes, nós podemos sim rever nossos pensamentos, posturas, condutas, convicções, percebendo que estávamos equivocados em alguma questão, que estávamos totalmente fora da realidade, porque não tínhamos conhecimento, ou porque a nossa vivência até aquele momento nos levava a ter aquele tipo de pensamento e comportamento. Então é muito interessante revisitar pensamentos nossos do passado, textos, vídeos, seja o que for que nós fizemos há algum tempo atrás, para perceber o quanto nós mudamos, ou evoluímos, ou melhoramos em uma área ou outra, quanto mais aprendemos, ou quanto mais aprendemos com as diferenças nos relacionamentos, respeitando a diversidade, a pluralidade de pensamentos, de crenças, de culturas, de costumes, e por aí vai. Então isso é muito interessante, mas fica essa reflexão para você responder. Afinal, você é livre? Você se considera uma pessoa livre? Livre para pensar, se expressar, agir, ir e vir para onde quiser, a hora que quiser, fazer o que bem entende? Será que você realmente é livre? Fica essa reflexão para você, dessa disciplina que é a introdução à sociologia, ou seja, é o início daquilo que se chama de pensamento sociológico, que nos ajuda a entender
a questão do comportamento, né, da sociedade ao longo da história. E o comportamento da sociedade ao longo da história se faz através dos comportamentos dos indivíduos que, em conjunto, interagem e aí podem sim transformar todo um contexto. Porque o que foi escrito até agora não necessariamente deve ou vai permanecer como está, pelo contrário. Muitas vezes, até mesmo a ciência, em coisas, em descobertas científicas, vem com uma novidade, vem com uma nova teoria, um novo experimento, né, que descobre que algo que se pensava no passado, que se tinha até uma certeza, que não é exatamente aquilo, ou às vezes até mesmo o contrário do que se pensava. Isso vale para várias e várias áreas, né, de estudo, provavelmente da astronomia, a medicina em todas as suas áreas, como a nutrição, e por aí e assim por diante. Né, pensamentos são revistos, né, posicionamentos, experimentos continuam a ser realizados, e no caso da sociologia, por não ser uma ciência exata, muito mais. É uma ciência dinâmica e que não procura trazer respostas objetivas, concretas, do tipo, é isso que deve ser feito, é aquilo que não pode ser feito, isso está certo, está errado. Embora em alguns casos essas questões sejam às vezes até óbvias, né? E podem ser pensadas assim. Mas em geral nós procuramos apenas tentar compreender o porquê do desencadear dos fatos, né? Porquê dos comportamentos, das culturas, né, serem tão diversas, o porquê de tais revoluções, de tais acontecimentos como guerras, como golpes de Estado e por aí vai. E isso tudo nos ajuda, né, a entender por que aconteceu, os desdobramentos e daqui para frente o que pode também vir a acontecer. Então fica essa reflexão, a sociedade humana é dinâmica, o mundo é dinâmico, tudo está em constante transformação, umas coisas se transformam mais lentamente, levam anos, décadas, séculos, até milênios, enquanto que outras coisas podem ter uma mudança muito mais radical, repentina, como de um dia para a noite. Então fica a reflexão, mais uma vez, para você responder aqui, comenta aqui embaixo, se você se considera uma pessoa livre ou não, e aproveita se você não deixou a sua curtida, o seu like no vídeo, se você se esqueceu de se inscrever e ativar as notificações, você pode fazer agora, compartilhe esse vídeo à vontade para que o pensamento seja compartilhado e replicado, e na descrição do vídeo, na verdade abaixo da descrição, no primeiro comentário fixado, tem meus dados bancários e para transferência, meu Pix, enfim, para você poder se tornar um colaborador do meu canal. Tem o site do Padrim e do Apoia-se, para você me ajudar a melhorar o conteúdo, tanto na qualidade técnica, quanto em alguns outros elementos que eu posso vir a acrescentar no futuro, para oferecer sempre o melhor e poder me manter neste tipo de trabalho, aprimorar e poder trazer, também contando com a sua colaboração, com suas ideias, sugestões, opiniões, que temas e assuntos você deseja ver eu tratando aqui, que eu possa até trazer convidados especialistas em determinadas áreas. Então é isso que eu quero deixar, te agradecendo mais uma vez, e continue acompanhando aqui, inclusive esta série, que é Trabalhos da Faculdade. Eu vou colocar ou de acordo com os períodos, ou com as disciplinas, enfim. Eu vou ver como que eu organizo, para que você encontre aqui um pouco mais, até mesmo no sentido de estimular as pessoas que gostam dessas áreas de estudo, de pensamento, filosofia, ciências sociais, antropologia, sociologia e ciência política, que incentive essas pessoas a buscarem seu objetivo, estudar esta área, trabalhar nesta área, ainda que o retorno financeiro muitas das vezes não seja tão satisfatório, mas se você gosta disso, se você gosta de ler, de pesquisar, de pensar, de questionar a sociedade, essa é uma área indicada para você, assim como foi para mim, e eu não me vejo atuando em nenhuma outra área, independente de retorno financeiro. A satisfação pessoal em se fazer o que gosta, estudar aquilo que se interessa, ler, pesquisar, aprender cada dia mais, reforçar o nosso conhecimento, né, que é no sentido de pensar, um pensamento crítico, né, um pensamento aberto, que não discrimina, que não tem preconceitos e que procura sempre respeitar todas as diferenças e as diversidades de pensamento.
Então fica aí meu agradecimento pela sua companhia até agora. Um abraço, se cuide, fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo.